Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim, queria que você lesse comigo, por favor. Vamos lá, toda a igreja? Tudo tem o seu tempo determinado, e existe tempo para todo propósito debaixo do céu. O que está escrito aqui no verso 1 é que tudo tem um tempo certo, tudo tem uma estação certa. E o que se segue no texto é uma lista de exemplos, e eu quero destacar, por causa da mensagem de hoje, o versículo de número 8, pula para o 8 agora. Nós já entendemos que tudo tem um tempo determinado, e aqui que diz no verso 8, tempo de amar, tempo de aborrecer. Aí como é que termina? Essa é a frase que eu queria que você sublinhasse, destacasse hoje. Tempo de guerra e tempo de paz. De novo, tempo de guerra e tempo de paz. Para que a gente tenha sucesso, irmão, para que a gente possa viver bem, a gente precisa ter um discernimento muito claro do tempo que a gente está vivendo, da estação que a gente está passando, porque Deus espera que você se comporte de uma maneira adequada, condizente com o tempo que você está enfrentando. Dá um exemplo mais claro, ligando a mensagem de hoje. Se o tempo é de guerra, Deus não espera que você viva como se você estivesse em um tempo de paz. Em tempo de guerra, a gente precisa viver como se fosse guerra. Tem que ser condizente com o tempo que você está passando. E agora, de uma maneira geral, eu não sei como é que está a sua vida pessoal, mas de uma maneira geral, cá entre nós, não sei se vocês concordam comigo, mas nós vivemos um tempo difícil. Nós vivemos dias de batalha. Eu não sei vocês, mas eu penso, me atrevo aqui a dizer, que nós vivemos um tempo de guerra. Nós estamos em guerra. Me parece uma batalha, não só física, não só material, com toda a pandemia, com tudo aquilo que a gente tem ouvido por aí, mas me parece que a gente está, sim, num tempo de guerra, de batalha espiritual também. E nós precisamos viver tendo uma vida, um comportamento condizente com o tempo, com a estação que a gente está passando. Aí você vira para mim, por quê, pastor? Te explico. Deus espera que você viva assim, em tempo de guerra, como se fosse guerra, em tempo de paz, como se você estivesse em paz. Se o tempo é de paz, e aí, irmão, tudo bem, bom dia, calma, querido, é paz, não tenha de o tempo é de guerra, e você está todo paz e amor. Não, você precisa estar alerta. Um soldado em tempo de guerra, ele fica alerta, ele não pode dormir, ele não pode cochilar. Qualquer momento o inimigo aparece aí, um tiro vem de lá, uma retaliação surge, uma bomba explode. Então você precisa viver atento. Em um tempo de guerra, nós precisamos ser condizentes com esse tempo. Por quê? Segundo Samuel, capítulo 11. Por quê? Porque Deus espera isso. Se a gente não viver de maneira condizente com o nosso tempo, isso aqui é uma introdução, a gente já vai entrar no tema mesmo de hoje, tá? Mas isso aqui é importante, a gente tem que entender essa primeira parte para a gente prosseguir. Deus espera que você viva de maneira condizente. O tempo é de guerra, o tempo é de batalha, então você tem que viver como se estivesse numa guerra, como se estivesse na batalha. Segundo Samuel capítulo 11, Antigo Testamento, né? A Bíblia começa, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel e Samuel. Então, segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1. Capítulo 11, versículo 1, diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, agora sublinha essa frase aí, no tempo em que os reis saem para a guerra. Então era tempo de quê? Não entendi, era tempo de quê? Guerra. Era um tempo em que os reis saíam
para a guerra. Deus espera que, se o tempo é de guerra, se o tempo é de batalha, você também vá para a batalha. Se o tempo é de guerra, Deus quer te encontrar guerreando. Se o tempo é de batalha, Deus quer te encontrar batalhando. O texto diz que o tempo era de guerra. O que o Davi fez? Enviou Davi a Joabe. Joabe era o comandante dele, o braço direito, o general do exército que o Davi tinha. Mas era a época em que os reis saem à guerra. Quem que era o rei? Davi era o rei. Está dando para entender, irmão? Davi era o rei. Era a época de quem ir para a guerra? Davi. O que o Davi faz? Enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Enviou a turma toda para a guerra. E o Davi, como é que termina o versículo? Porém, Davi ficou em Jerusalém. Olha o problema. Em tempo de guerra, Deus espera te encontrar guerreando. O tempo era que os reis deviam sair para a guerra. O que o Davi faz? Davi terceiriza o serviço. Você entende essa expressão? O que é terceirizar alguma coisa? É uma coisa que você precisava fazer, mas você disse, eu vou mandar alguém fazer por mim. Ou então eu pago alguém para fazer para mim. Ou então eu mando alguém em meu lugar. Às vezes isso funciona. Às vezes dá, dependendo da guerra, dependendo da situação que você precisa resolver, às vezes dá para você terceirizar. Mas, irmãos, presta atenção numa coisa que eu quero declarar para você. Existem guerras que você jamais pode terceirizar. Principalmente quando o assunto é família, por exemplo. O assunto é casamento. O assunto é a criação do seu filho. Não dá para você mandar os meninos para a casa da avó todo dia. Você é o pai. Você é a mãe. Não dá para você terceirizar esse serviço. A escola vê isso. A igreja lá tem escolinha, vê isso. Não, querido. Somos parceiros. Pessoas podem ajudar. Pessoas podem colaborar. Mas essa batalha é sua. Vocês estão entendendo, irmão? De verdade, irmão, não me olhe assim. Quem está entendendo, diga amém. Essa batalha é sua, essa guerra é pessoal. Você não pode mandar um Joabe no seu lugar. Tem batalha que não pode ser terceirizada. Você tem que assumir a sua responsabilidade. Você é o rei, você é o chamado, você é aquela pessoa que Deus separou, que Deus espera que guerreie aquela batalha, aquela guerra. Então não seja omisso na sua batalha. Em tempo de guerra, e era tempo que os reis saíam para a guerra, Davi enviou outro no lugar dele. E o Davi ficou em Jerusalém. Ficou em casa. Ficou em casa. Eu não sei se vocês já conhecem essa história, eu não vou ler toda ela, porque não é o tema principal para mim aqui agora. Só para você entender que o tempo de guerra tem que ser respeitado. A gente tem que ter um comportamento como se em guerra de fato a gente tivesse. Deus espera isso de nós. E por que Deus espera isso de nós? Porque se um tempo de batalha você não batalhar, você vai ter problema, porque Davi teve. O que acontece daqui para frente, no desenrolar do texto? Davi vai passear na sacada real, e da sacada dele ele vê uma mulher se lavando, tomando banho. O nome dela, vocês lembram? Batseba. E ele então vai ter um caso com essa mulher que era casada, e o marido da mulher ainda estava na batalha. Para resumir a história, essa mulher fica grávida. Para tentar encobrir o pecado dele, ele mata, pelo menos manda matar, terceirizando de novo o negócio, né? Manda matar como se fosse um acidente, para parecer um acidente de guerra, de batalha, o marido dela, que se chamava Urias. E isso pesou o coração do Senhor. Obviamente, me parece muito claro que Deus não aprovou essa atitude de Davi. Principalmente por ser Davi. Eu, quando ontem estava lendo esse texto, eu disse, cara, não tinha desculpa para Davi. Por quê? Se tinha alguém que sabia guerrear, que sabia lutar, que era um homem de batalha, Davi era um homem de batalha. Esse alguém era Davi.
Davi já tinha vencido um urso, vocês conhecem a história. Davi já tinha vencido um gigante, Davi tinha vencido um leão. Davi não tinha batalha que ele corria, não tinha batalha que ele fugia. Davi era vitorioso, Davi era guerreiro, irmãos. Então Davi sabia lutar. E a Bíblia diz que quando nós sabemos o bem que nós devemos fazer e nós não fazemos, nós cometemos pecado. Vou colocar esse versículo só aqui no telão para você, Tiago 4,17. Só aqui no telão, porque aí você já tem um contato com ele. Se quiser anotar, você anota aí. O que diz Tiago 4,17? Vamos ler juntos aqui em voz alta, ó. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Normalmente nós atacamos muito os pecados que são cometidos por comissão. O que isso quer dizer? Aquilo que a gente comete de errado, aquilo que a gente faz de errado. Nossa, eu fiz algo errado, ai, pequei. É verdade. Mas existe um pecado que pouco se fala dele, que é aquele pecado que nós cometemos quando nós nos omitimos. Quando Deus esperava que você fizesse, e você sabendo que deveria fazer, esse é o detalhe, sabendo que deveria fazer, não faz. Será que Davi sabia que era o tempo que os reis tinham que ir para a guerra? Sim. Será que Davi sabia guerrear? Sim. Será que Davi sabia manusear as armas? Ele sabia identificar um tempo de guerra e de batalha, um exército inimigo? Claro que sabia. E porque ele sabia e não fez, cometeu pecado. Muitos colegas meus, de ministério, pastores, Davi pecou quando? Quando ele caiu com Batseba. Na minha visão, Davi pecou quando ele ficou em casa. Vocês estão entendendo, irmão? Aqui é que começou a queda de Davi, quando ele deveria ir para a guerra e ficou em casa. Aqui ele perdeu. O resto foi tudo consequência deste primeiro, na minha opinião, primeiro grande pecado. Deveria ir para a guerra, reconhecer que o tempo era de batalha, mas decidiu ficar em casa. Eu quero trazer essa introdução como um alerta para você, o pessoal que está aqui na igreja, o pessoal que está em casa nos acompanhando. Nós vivemos dias, e eu digo isso com todas as letras, de guerra, de batalha espiritual. Agora estou trazendo para o lado espiritual, tá? Para o lado espiritual. Se é um tempo de guerra, se é um tempo de batalha, nós precisamos travar essa batalha. Deus espera que nós lutemos essa guerra. Deus espera encontrar você batalhando, lutando, orando, guerreando. E é aí que vai surgir o tema da mensagem de hoje. Se você gosta de anotar, anote isso. O que fazer em um tempo de guerra? Nós temos um Deus. Você pode dizer amém, irmãos? Mas está muito brocochô esse amém. Nós temos um Deus, amém, irmãos? Amém. E esse nosso Deus, Ele nos ajuda nas nossas guerras, nas nossas batalhas. A verdade é que muitas batalhas que a gente trava, que a gente tem, Deus acaba até lutando do nosso lado. Outras, Deus até luta por nós. Existem exemplos na Bíblia em relação a isso. E é maravilhoso, irmãos, quando Deus assume uma batalha nossa. Quando Deus diz assim: William, deixa comigo, essa batalha eu vou lutar por você. Essa guerra não é sua, essa guerra é minha. Eu vou entrar nessa luta por você. Oh, aleluia, glória a Deus, isso é maravilhoso. Mas, queridos, a gente não pode fechar os olhos para um princípio, é isso que eu quero destacar hoje aqui. Existe algo que Deus espera de nós em um tempo de guerra. Existe um posicionamento, um comportamento, que é nossa parte na guerra, na batalha. É algo que Deus espera de mim e de você. Deus espera. É um tempo de guerra, Deus não quer te encontrar de qualquer jeito, a Deus dará. Não, vê lá, alguém terceiriza, alguém faz para mim, alguém ora para mim. Já levei meu nome lá na igreja, eles estão orando por mim, enquanto eu estou aqui assistindo Netflix. Não, querida, aí não adianta.
vem para a guerra com a gente. Há uma postura, há um posicionamento que Deus espera de mim e de você, de como igreja, como povo de Deus. Nós precisamos nos posicionar. Então nós vamos tirar algumas lições hoje do o que fazer em um tempo de batalha. Está na guerra? Está na batalha? Você precisa ouvir essa palavra. Segundo Crônicas 32, vamos lá? Segundo livro de Crônicas, Antigo Testamento, capítulo 32. 32. É claro que a gente tem que fazer aqui as devidas adaptações, né? Por quê? Porque no Antigo Testamento, gente, a batalha era real, né? A batalha era física, era no braço mesmo, o negócio era na espada. Era quando a Bíblia diz no Antigo Testamento, matou, destruiu, matou mesmo, era destruiu mesmo. Mas a gente sabe, pelo amor de Deus, não vai sair daqui com a faca nos dentes e o sangue nos olhos, né? A gente sabe que hoje a conversa é outra. Hoje Efésios 6 diz que nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. A nossa batalha é espiritual. Amém? E nós estamos em guerra, só que a nossa guerra é espiritual. O nosso inimigo, ele é comum. O nosso inimigo são as hostes espirituais, os demônios, as forças da maldade. Está lá em Efésios 6, os espíritos malignos. Nossa batalha é espiritual. Segundo Crônicas 32, versículo 1. Vou destacar aqui uma frase, que a gente vai estudar ela aqui agora. Segundo Crônicas 32, verso 1, diz assim: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá. E intentou, ou pelo menos diz aqui, acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Eu vou ler de novo a primeira parte do versículo, que para mim ela é importantíssima. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio o inimigo e entrou no território que era de Judá. Veio o inimigo e entrou num território que era de Deus. Meu Deus, o rei de Judá era o Ezequias. E o inimigo da época aqui era o rei da Síria, era o Senaqueribe, que para nós hoje está fazendo papel aqui do inimigo mesmo, Satanás, só para você entender a história. Até aqui tudo bem? Mas eu quero destacar, antes de aprofundar, depois dessas coisas. Não é assim que começa o texto? Depois dessas coisas. Que coisas, pastor? Que coisas? A gente vai ter que voltar um pouquinho no capítulo anterior, no 31, e aí a gente vai ler os versículos 20 e 21. Volta um pouquinho, só para a gente... Você sabe que a Bíblia não foi escrita em capítulo e versículo, né? Só para a gente entender que coisas são essas, porque aí vai fazer mais sentido a mensagem. Capítulo 31, versículos 20 e 21. Vamos ver? Que coisas são essas? O que diz aí? E assim fez Ezequias em todo Judá. Era o território dele, ele era o rei de Judá. O que ele fez, igreja? Fez o que era bom, que mais? E reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E em toda a obra que começou na casa, no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus, com todo o seu coração o fez e prosperou. Então eu pergunto para você, Ezequias foi um rei, um bom rei? Sim, em regra sim, tá? Ezequias, pelo menos dentro desse texto, dentro desse contexto, Ezequias foi um rei positivo, que fez uma boa diferença, que marcou de maneira positiva Judá? Sim. O texto diz, principalmente nesse momento, que ele fez o que era bom, o que era reto, o que era verdadeiro perante Deus. Aleluia! E aí então começa o capítulo 32. E aí a gente pode ler de novo o capítulo 32, o versículo 1. Como é que começa? Depois dessas coisas e desta fidelidade. Quer dizer, ele estava fazendo tudo certo. Ele estava vivendo em fidelidade a Deus.
Estava tudo bem com o Senhor. Mesmo assim, o Senaqueribe bateu na porta da casa dele, se levantou contra ele. Essa é uma palavra, pelo menos esse início aqui, para você que é de Deus e hoje está em crise. Você diz: pastor, eu não entendo, eu faço tudo certo, eu sou de Deus, eu oro, eu sou fiel, eu procuro praticar a palavra, eu procuro viver os mandamentos, e eu tenho enfrentado uma luta, uma batalha, um levante, a pior fase da minha vida, uma história complicada. Senaqueribe está batendo na minha porta, o inimigo se levantou contra mim. Pastor, eu não entendo. Isso acontece muito com quem é fiel a Deus, de não entender. Por quê? Porque quando a gente sabe que já não está bem com Deus, e um Senaqueribe aparece, a gente já ora a Deus: Deus, eu sei que eu não estou tão bem assim, Deus, eu sei que eu não sou tão firme assim, meu Deus, eu sei que eu não oro tanto assim. A gente até entende e vai pegar firme com Deus, mas quando a gente já está firme com Deus, e um Senaqueribe aparece, a gente entra em crise. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmão? A gente começa a questionar, a gente começa a dizer: meu Deus, e tanto tempo na igreja, tanto tempo lendo a Bíblia, meu Deus, eu sou do Senhor, meu Deus, e os jejuns que eu já fiz, e as orações, e as campanhas, e os atos de fé, e os propósitos, meu Deus, e a minha leitura, o meu devocional, meu coração é teu. Porque a gente não entende, e a gente começa a questionar: meu Deus, por que esse tempo de guerra, se eu estou fazendo tudo certo? Irmão, eu preciso que você entenda que até quem é fiel a Deus enfrenta tempos de guerra, enfrenta tempos de batalha, e você precisa entender isso rápido. Quem é fiel ao Senhor também enfrenta a luta, e irmão, e glória a Deus, o Senhor está do seu lado, maior é aquele que está com você. Então não fique perdendo tempo agora: por quê? Não tem que descobrir por quê. Ah, meu Deus, mas por quê? Eu não entendo. Para com esse negócio. É tempo de guerra, vamos para a guerra. É tempo de batalha. Se o inimigo surgiu, se um se levantou, diz o texto sagrado, por 7 caminhos vai ter que sair. Esse tem que ser o seu posicionamento. Agora, se você ficar empatado e ficar preso: ah, meu Deus, enquanto eu não entender por quê, e aí o inimigo fica sapateando no seu reino, e ele entrando em Judá, e você empatado, choramingando, não vai funcionar. Em tempo de guerra, você tem que sair do palácio, você tem que vestir as suas vestes espirituais, a armadura da fé, e partir para cima do Senaqueribe. Deus não quer te ver em tempo de guerra, acuado, choramingando, como se tivesse um tempo de paz. Tempo de guerra, Deus quer te ver na guerra. Quem entendeu isso, diga glória a Deus, gente. É importantíssimo esse primeiro entendimento. Tendo entendido isso, nós vamos aprender com Ezequias. Claro que nós vamos trazer isso para o lado espiritual. O que fazer em um tempo de guerra? Eu penso que essa palavra é tremendamente oportuna, porque eu creio que nós estamos, todos nós, em um tempo de guerra, de batalha espiritual. O que é que nós podemos fazer? Como é que nós devemos nos comportar? Vamos voltar então para o capítulo 32, versículo 1. Eu quero começar lendo o 1 e o 2. Diz assim: depois destas coisas, dessa fidelidade, a gente já viu, veio Senaqueribe, rei da Síria, o inimigo, entrou em Judá, era território do rei Ezequias, e acampou-se contra as cidades fortes. Repete essa frase para mim: cidades fortes. Não se irrite comigo, só mais uma vez. Qual é a frase? Cidades fortes. O inimigo mirou as cidades fortes de Judá. Já vou te explicar isso. E a intenção dele era separá-las para si. Irmão, é interessante que num tempo de guerra a gente tem que vigiar muito, porque a gente começa a ter batalhas em áreas que nós consideramos fortes, cidades fortes.
Pessoas que nunca tiveram problemas em uma determinada área começam a ter. Talvez você esteja aqui ou nos acompanhando em casa, pastor, olha, minha família sempre foi uma luta, pastor, mas assim, problema com dinheiro, pastor, eu nunca tive. Olha, sempre tive tranquilo, financeiramente, pastor, sempre foi tranquilo. Eu não sou rico, não sou milionário, mas nunca passei apertado. Mas pastor, de um tempo para cá, essa cidade forte minha foi abalada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou vice-versa. Pastor, minha vida financeira sempre foi uma luta, uma guerra, uma batalha para pagar as contas. Mas eu nunca tive problema. Meu casamento, pastor, meu casamento sempre foi uma cidade forte. Mas pastor, esse tempo para cá, não sei o que está acontecendo. Eu falo A, ela entende B, ela fala B, eu entendo A. Não tem acordo. É uma briga atrás da outra. Não entendo. Nunca tive problema com os meus filhos, pastor. Sempre foi uma cidade forte. Mas parece que o Senaqueribe, parece não, Senaqueribe mira, ele está de olho nas nossas cidades fortes, fortificadas. E às vezes se a gente não tomar cuidado, porque a gente vigia muito, irmão, com as fracas. Não é assim, irmão? Com as cidades fracas, com aquelas áreas da nossa vida que a gente já tinha uma luta, que a gente já enfrenta um problema, aí a gente já vigia, ai meu Deus do céu, isso aqui eu já tenho que guardar, isso aqui eu tenho que vigiar, porque isso aqui é uma cidade fraquinha, e a gente já ora mais naquela área, mas naquela cidade forte, às vezes a gente abaixa a guarda, e aí vem o Senaqueribe, e se acampou contra as cidades fortes. E aí o versículo 2 diz assim: vendo pois Ezequias, que é o nosso personagem de hoje, que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém. Então o que está escrito aqui? Vou colocar em outras palavras, vendo Senaqueribe, o homem de Deus, o rei de Judá, que era um tempo de guerra, que o tempo ia fechar, que a situação ia ficar complicada, que a coisa ia pegar, agora ele vai tomar algumas atitudes. E eu separei para nós aqui nessa manhã, Deus vai nos dar graça, e nós vamos ver 4 atitudes que ele tomou. Obviamente de uma forma bem resumida, senão vai virar uma vigília da vigília da vigília. Mas 4 atitudes que Deus espera de mim e de você em um tempo de guerra. Em um tempo de guerra. 4 atitudes que Deus espera de mim e de você. Diga amém, igreja? Primeira, coloca aí. Número 1, em um tempo de guerra, não fique sozinho. Em um tempo de guerra, não fique sozinho. Só mais uma vez, em um tempo de guerra, não fique sozinho. O texto diz aqui no versículo 3, o que o Ezequias fez, o rei Ezequias? Primeira coisa que ele fez, teve conselho com os seus príncipes e com os seus varões. O que o rei Ezequias fez? Foi se aconselhar. Ele era rei, hein? Mas ele tinha conselheiros. Irmãos, e é muito comum num tempo de adversidade, vai depender muito do seu temperamento também, do seu jeito de ser. Mas olha, 99% das pessoas num tempo de batalha têm a tendência muito forte de se isolar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não quero falar com ninguém, eu não quero ouvir ninguém, eu não quero saber de nada, olha, não me incomode, olha, não me importune, olha, não mexe comigo, eu não quero saber. Quando a gente não está bem em um tempo de guerra, a gente tem uma tendência de não ouvir ninguém, de não querer conversar com ninguém. Mas isso é problema. Porque em um tempo de guerra, nós precisamos ter alguém com quem contar. Eu sei, vocês estão olhando para mim assim, eu já consigo perceber isso, pastor, mas está difícil hoje, pastor, está complicado você ter assim, alguém para você se abrir, alguém para você chegar e dizer assim, olha, estou precisando de ajuda, conta comigo. Eu sei que nós vivemos hoje uma crise terrível mesmo dentro da igreja, uma crise no evangelho. Irmãos, vocês entendem a linguagem que eu estou usando? Porque hoje existem
Você olha para a pessoa que parece de Deus, que parece do Senhor, que parece, às vezes até pastor, parece homem de Deus, parece igreja, e parece, só parece. Aí depois surge um escândalo. Aí depois você vai descobrir que o cara estava tendo um caso 10 anos. Aí quando a gente tem um assunto desse, quando essas bombas explodem, você diz, misericórdia, como é que eu confio em alguém? Para abrir minha vida para uma pessoa, para pedir um conselho para alguém. Mas eu quero dizer para você que ainda existem homens e mulheres de Deus. E eu não estou falando só no púlpito. Eu estou falando na igreja de Jesus. Existem pessoas que vale a pena você ter como conselheiros. Você tem alguém? Em um tempo de batalha, em um tempo de guerra, você pode ligar para alguém e dizer assim, fulano, ora por mim, estou numa batalha. A guerra é iminente, nós estamos enfrentando uma situação aqui em casa, lá na empresa. E eu queria que você unisse a sua fé comigo. Você tem alguém? Em um tempo de guerra, por favor, um pedido do seu pastor, não fique sozinho. Procure pessoas com quem você possa contar, ou pelo menos parceiros de oração. Vai para a Bíblia. Jesus mandava os discípulos de 2 em 2, você acha que isso é à toa? Aí depois que Jesus ressuscita, você vê em Atos 3, por exemplo, já começa dizendo Pedro e João indo à oração. Olha aí, os dois indo à oração. Você tem um parceiro de oração? Você tem uma parceira de oração? É importante que você procure ter alguém que possa orar por você e com você. Amém? Quem está entendendo? Glória a Deus. Número 2, nós vamos resumir isso, irmão, senão não vai dar tempo. Tape todas as fontes de águas. Eu vou ler o texto e eu explico. Número 2, tape todas as fontes de águas. O versículo 3 diz assim, 3 e 4. Teve conselho com seus príncipes e com seus varões, é bom você ter conselheiros, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou quantas fontes? Quantas fontes? Todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, e disseram, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Deixa eu explicar para você o texto. O rei Ezequias recebeu um conselho maravilhoso, por isso que é bom ter conselheiro, por isso que é bom ter amigo, por isso que é bom de vez em quando parar para ouvir, você não está 100% certo, todo dia, toda hora, você não é Deus, você também erra, você também tem ideias equivocadas, você também pode fazer uma leitura da batalha equivocada, e às vezes alguém do lado de fora pode dizer, ei, ô João, ô Maria, Joaquim, William, por que a gente não tapa as fontes das águas? O rei, boa ideia. Como assim, pastor, boa ideia? A ideia é, se o rei inimigo viria com um exército, e entraria, e já estava entrando no território dele, aonde ele estava chegando, tinha muitas fontes de águas. O rei pensou, por que o inimigo vai entrar naquela região, e eu vou dar de beber para ele? Ele vai encontrar água dentro do meu território? É ruim, eu vou tapar todas as fontes das águas. Por quê? Porque eu não posso guerrear contra um inimigo, e depois dar água para ele beber. Vocês entenderam? Eu não posso vir na igreja, irmãos, e dizer, em nome de Jesus, sai! Karatê nele, né, irmão? E aí eu vou para casa, brigo, xingo, meto o pé, e dou Coca-Cola para Satanás, dou água, dou manjar, pego na colher e dou na boca do inimigo. Aí na igreja eu arrebento ele, aí em casa eu fortaleço ele com um comportamento meu errado, equivocado. Então, por favor, você está em guerra, tape todas as fontes. Qualquer comportamento seu que dê de beber para o inimigo, fecha a torneira. Você reclama demais, você é murmurão, é uma pessoa que
meu Deus do céu, toda hora está reclamando, você está dando de beber ao inimigo. Aí você vem na igreja, faz sua guerra, é sua campanha, faz sua oração. Aí depois, na hora que passa a oração, você começa a murmurar, começa a reclamar, você está dando água para o inimigo beber. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E aí vai muito do Espírito Santo, fale mais no seu coração. Número 3, são 4, tá? Se fortifique, faça a sua parte. Número 3, se fortifique, faça a sua parte. Qual é o texto? Versículo 5. O versículo 5 diz assim: e ele se fortificou. Você sabe que Efésios 6, a Bíblia diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ele se fortificou. Como é que ele fez isso? Olha só, gente. Edificou todo o muro quebrado até as torres. Como é que o muro estava? Quebrado. O que muro é? Sinônimo de proteção. Muro não pode estar quebrado, meu irmão. Como é que estão os teus muros? Pastor, tem assim umas fissuras, tem uns buracos no muro, o muro está meio assim, não está aguentando de pé. Isso não é muro, irmão. Vamos fortalecer esse negócio. As suas armas de defesa. Ele não só edificou o muro quebrado, como ele levantou ainda um outro muro para fora. Ele redobrou a proteção. Amém ou não amém, irmão? Redobrou a proteção, fortificou a Milo na cidade de Davi. Que mais? Fez armas e escudos em abundância. Irmão, não é porque você acredita em Deus, você é crente, que você agora só vai ficar assim em casa dizendo: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, você precisa fazer as suas armas. E pelo amor de Deus, eu não estou falando para você sair daqui e pegar um 38, irmão. As nossas armas são espirituais. A Bíblia cita estas armas em Efésios 6, a gente não tem tempo para ler tudo lá, mas lá a Bíblia cita a partir do 13, que nós temos uma batalha que é espiritual, e portanto nós devemos revestir de toda a armadura de Deus. Aí tem uma lista: couraça da justiça, o escudo se chama fé, a espada se chama palavra, tem que estar no teu coração, o capacete da salvação, tudo isso está lá. Os pés calçados no evangelho da paz. Você não pode estar calçado numa igreja, você não pode estar calçado na figura de um líder, de pastor. Para com isso, irmão. Pastor cai, você cai no chão, igual banana madura. Não pode. Você tem que estar calçado no evangelho, não é na figura de um líder religioso. Você tem que estar firme na palavra. Aconteça o que acontecer, 1000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito, você tem que estar inabalável. Você tem que estar armado. Você tem que procurar se armar. A batalha existe, ela é real, ela é espiritual hoje, mas Deus espera que você faça a sua parte. Armas em abundância. Amém? 4º e último, nós vamos orar. Aí vem a parte que eu mais gosto, né? Eu sou pastor, mas é a parte que eu mais gosto. Traga Deus para a sua guerra. 4º e último, o que eu posso fazer em um tempo de guerra? Traga Deus para a sua batalha. Traga Deus para a sua batalha. Tudo que ele podia fazer, o rei Ezequias fez. Tudo que era parte dele, ele fez. Tudo que dependia dele, ele fez. Agora olha só o versículo 6 em diante. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, ajuntou-os assim na praça, na porta da cidade, falou-lhes ao coração, dizendo: olha o discurso do rei Ezequias, agora ele está falando com o povo: esforçai-vos, tem de bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque, igreja, lê comigo agora: porque há um maior conosco do que com ele. Diga glória a Deus, irmãos. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus. Para quê, irmãos? Para nos ajudar. E para quê, irmãos? Para guerrear as nossas guerras. Diga glória a Deus, irmão. Ah, Deus é contigo, querido, para guerrear a sua guerra, para te ajudar nessa batalha. Você fez a sua parte?
O que você podia fazer foi feito? Ou você terceirizou? Ou um tempo de guerra, você está mandando o outro lutar a sua batalha? Ou você está de braço cruzado e agindo como se fosse um tempo de paz em um tempo de adversidade? Deus espera que você faça a sua parte. Fez a sua parte? Você fez o que você podia fazer? Pastor, eu fiz, e agora? Agora traga Deus para esse negócio. Essa batalha Deus vai guerrear com você ou até por você. E nesse caso aqui, para a gente fechar, pula para o versículo 20, só para você ver o resultado da batalha. Estou resumindo bem, depois você pode ler tudo. Mas olha o versículo 20, como é que esse negócio termina? Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Eles trouxeram Deus para a guerra. Senaqueribe tinha afrontado eles, e afrontado até o próprio Deus de Israel. Então, no versículo de número 21, o que diz aí, igreja? O Senhor enviou um batalhão de anjos do céu, é isso? Não é isso. O que Deus enviou? Quantos? Um anjo, irmão. Irmão, às vezes a gente está assim pensando, ai, não vai dar misericórdia, a luta é grande, que guerra, meu Deus do céu, meu pai, pastor, tem que fazer uma oração daquelas assim, pastor, um sanduíche de mão na minha cabeça, junto com os obreiros, voluntários, mesmo mais foda da igreja, os pastores consagrados, e todo mundo junto, 1, 2, 3, sai, porque o negócio está zicado, pastor, a coisa está tão ruim. Será que você não está supervalorizando o Senaqueribe? Irmão, o exército era enorme contra Ezequias. Ele se preparou como se a guerra, a vitória dependesse dele. Ele fez a parte dele. Mas quando eu olho para esse versículo, eu percebo que nem precisou usar as armas que ele fez. Ele nem precisou contar com os 2 muros que ele construiu. Por quê? Porque Deus enviou um anjo e arrebentou com o exército inimigo. Um anjo. Quer saber a boa notícia? Salmo 37:4 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem a Deus e os livra do mal. Você tem esse anjo ao seu dispor. Irmão, tem tudo para vencer essa batalha. Deus vai nos dar vitória em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós acreditamos nessa palavra. Nós recebemos ela, meu Pai, com temor no coração. E nos preparamos aqui agora nessa manhã para ceiarmos. Nós aqui na igreja, as pessoas em casa. Meu Deus, esse é um tempo em que nós vamos nos assentar à mesa com o Senhor. Nós não queremos terceirizar e nem podemos terceirizar as nossas batalhas. Nós nos apresentamos a Ti com o coração, meu Pai, quebrantado. Pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados. Entendemos, ó Deus, que no pecado nós não devemos participar. Se existe uma falha que é nossa, nós lhe pedimos perdão. Purifica-nos, assim como toda a Tua noiva, a Tua igreja, limpa, perdoa-nos. Queremos participar do Teu corpo, queremos participar do Teu sangue e queremos fazê-lo com temor no coração. Diga a Ele: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, inclusive, Senhor, pecados de omissão na batalha, omissão em uma determinada guerra. Limpa-me, Senhor, pois quero renovar meu compromisso contigo, aqui nessa manhã, aqui nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Vamos receber a santa ceia do Senhor, enquanto a gente adora a Deus. Receba aí o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Pessoal que está em casa, você também pode preparar aí na sua casa um pedaço de pão, um pouquinho de suco de uva. E você que está em casa, ainda não pode estar com a gente aqui na casa do Senhor, você não vai ficar de fora não, querido. Vamos para a guerra com a gente.
Vamos nos assentar à mesa com o Senhor. Prepare aí o seu pão, prepare o seu cálice, e nós já vamos participar da ceia do Senhor. Vamos adorar a Deus. À medida que você for recebendo, vai ficando de pé em nome de Jesus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto, tua alma sacia. Vem cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem misturas Ele dá. Vem da vida ao pão, e também da vida nos ao traz pão, consolação. que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Oh, vem cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem. Esse é o convite do Senhor para nós nessa manhã. Aqui na igreja ficou alguém sem algum elemento que gostaria de participar, sem o pão, sem o cálice, e gostaria de participar? Feche os olhos, por favor. Aqueles que estão em casa também, levante por favor esse pão para os céus. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Na noite em que ele foi traído, ele tomou do pão, ele partiu. Ele disse: "Isso é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim." Aleluia. Oh, glória a Deus. É o corpo de Cristo. Igreja, a Bíblia Sagrada afirma que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, doenças, enfermidades, Ele levou sobre si. Contudo, nós o reputamos por aflito, ferido, oprimido de Deus. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Aleluia. Pelas feridas feitas no corpo de Cristo, a cura para mim e para você. Ó Deus, eu oro para que, participando do teu corpo, tua noiva seja renovada, sarada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Participe agora e coma do corpo de Cristo. Pode comer. Levante o cálice para os céus. Semelhantemente, após ele comer do pão, ele
bebeu do cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes do pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. É o sangue da nova aliança, sangue que nos limpa, que nos purifica, que nos lava, que nos torna mais alvo que a neve. Te adoramos. Obrigado pelo teu sangue, Senhor. Aleluia. Participe agora e beba do cálice. Pode beber. Oh, aleluia. Ah, igreja, esse é o tempo em que nós levantamos a nossa voz a Ele. Ah, igreja, esse é o momento em que nós adoramos a Ele em espírito e em verdade. Esse é o momento em que nós nos prostramos diante dEle, dizendo: renova-me, Senhor. Dá-me forças, ó Deus, na guerra. Ajuda-nos, ó Deus, em um tempo de batalha. Mantém esse homem de pé, Deus. Essa mulher de pé, Senhor. Cadê a voz dos adoradores de Deus? Dos verdadeiros adoradores, dizendo: eu te amo, Deus. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Deus. Batiza, Deus. Renova, Deus. Vem com teu Espírito Santo, Senhor. Levanta a tua noiva, revigora a tua igreja. Oh, glória! Isso, Deus, vai aquecendo a tua igreja, vai aquecendo a tua noiva, vai despertando, ó Deus, os que dormem, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esteja você aqui na casa de Deus, esteja você em casa nos acompanhando agora. É tempo de adoração, é tempo de busca, é tempo de clamor, é tempo de se preparar para a batalha, querido. Construa os seus muros, tape as brechas, tape as fissuras. O inimigo não pode encontrar agora uma brecha, é um muro rachado, águas e fontes de águas de um comportamento equivocado com a sua fé, para se alimentar, para beber, para se fortalecer. Não, 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 não. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de buscá-lo enquanto se pode achar. Aleluia! Levante as suas mãos para adorar esse Deus. Diga: Senhor Jesus, eu creio, Pai, em um tempo de livramento da parte do Senhor, Pai. Tempo de guerra, o Senhor é o general dos exércitos, o Senhor dos exércitos, o Deus da batalha. Eu vou no teu nome, Senhor, e a vitória é certa. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Senhor, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus um minutinho. A gente já vai terminar o nosso culto, que eu já estourei bastante já. Mas aqui na igreja, se você trouxe o seu envelope de dízimo, de oferta, os irmãos estão passando aí também os envelopes. Precisou do envelope, só pedir que eles te dão, tá? Pessoal que está em casa com a gente ainda, nesse domingo de Santa Ceia do Senhor, glória a Deus, hein? É tempo de guerra.
Querido, cuidado para você não errar no pecado da omissão. Abrace o projeto, o propósito de Deus para a sua vida. Se você é membro aqui da nossa igreja, nós estamos no CPA 4, que é um bairro aqui da cidade de Cuiabá, estado do Mato Grosso. Você também pode ajudar, continuar ajudando a obra de Deus com a sua doação, com a sua fidelidade. De duas maneiras. A primeira é passando aqui na igreja pessoalmente, deixando a sua contribuição. A segunda, muita gente prefere, é fazer isso online, né? Você pode fazer o seu depósito, você pode fazer a sua contribuição online, nestas contas que estão, a sua transferência, essas contas que estão aparecendo, né? E estão na descrição do seu vídeo. Tudo aí no comentário, você pode pegar essas contas e você dê preferência para a conta Itaú, se for o caso, se você puder. E aí você só peça uma coisa, não esqueça de mandar para a gente o comprovante para o nosso controle, para a gente poder conseguir fazer um controle e um balanço aqui da nossa igreja, tá? Você pode mandar para este número de WhatsApp, que é o 65, que é o DDD aqui de Cuiabá. O zap é o 99255-2568, 99255-2568, que Deus abençoe você poderosamente. Também quero agradecer, tenho feito isso todo culto, os irmãos, as irmãs que têm nos ajudado no projeto social. Graças a Deus, continuamos ajudando famílias com cestas básicas, com alimentos, em, como a gente disse, um tempo de guerra para muita gente, um tempo de batalha também nessa área, um tempo de escassez para algumas pessoas, e Deus tem nos dado a graça de conseguir estender as mãos e ajudar várias famílias. Em primeiro lugar, graças a Deus. Em segundo lugar, graças a você de coração dado, esteja você nos acompanhando, ou os irmãos que estão aqui, vale dizer a vocês obrigado pela doação, pela ajuda, pela doação de alimentos, né? E nós somos gratos a Deus por isso também. Gente, vocês que estão aqui na igreja, levanta a mão assim, vamos orar pelo pessoal de casa. Pai, nós agradecemos a Ti, abençoamos aqueles que estão nos acompanhando. Meu Deus, que haja renovo, que haja livramento e que haja preparo. Que haja, meu Pai, também responsabilidade. Nós não vamos terceirizar aquilo que compete a nós, em nome de Jesus. Oramos pelas pessoas que estão em casa, liberando esta graça, essa bênção, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Senhor, que Ele merece. Deus abençoe o pessoal de casa.